Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E hoje nós trazemos aqui mais um autor da editora Matrioska. Nós tivemos aqui já com a Patrícia Mello, que é a editora, uma das editoras da editora Matrioska, outra é a Luciana Félix. E o nosso compromisso de trazer os autores na medida do possível. Nós já trouxemos 2 autores, o Danilo de Oliveira, e trouxemos também a Nara Bueno, lá de Cuiabá, para falar sobre os livros deles, né? Afinal, Quando Vou Me Aposentar, do Danilo de Oliveira, e a Nara, o Pequeno Manual das Mulheres no Poder. E hoje nós estamos trazendo aqui, para conversar com a gente, o Leandro Matsumoto, que é autor de um livro muito importante, no meu entendimento, é um dos ramos do direito mais importantes, no meu entendimento, os mais importantes, direito constitucional e direito administrativo. Nada no país acontece sem passar por esses 2 direitos. No meu entendimento, e agora eu vou passar para o Leandro vai falar, vai se apresentar e vai falar se isso que eu falei é verdade ou não é verdade. E por que ele fez esse livro, né, Leandro? Por que beleza desse manual para concurso? As perguntas estão todas lá no site da editora Matrioska, 250 perguntas, se não me engano. É isso mesmo, Leandro? Prazer enorme em tê-lo aqui no programa pela primeira vez, né, Leandro? Estreando aqui no programa Jovens Pensadores. E fala um pouquinho de você, do livro que você publicou. Olá, Rosilma. Primeiro, agradecer o convite. É um prazer enorme poder participar do seu programa, não é? Programa que tem tudo a ver, talvez, com o tema do nosso livro, que nós vamos abordar. Primeiro, também cumprimentar toda a equipe de produção aí, que rapidamente nos assessorou aqui, enfim, que deu todo o suporte para que a gente possa estar agora online, né, em meio a essa pandemia, estar online e poder falar com os telespectadores de forma geral. Bom, a ideia do livro, eu acho que ela surge num momento interessante, né? Quando a gente fala da importância do direito administrativo, eu sou suspeito porque gosto da matéria, enfim, tenho afinidade com a matéria, mas como você bem colocou no começo aí da explanação, o direito administrativo é um tronco-chave para as outras matérias do direito, né? Então, para aquele que quer prestar concurso público, que quer seguir a carreira pública, aquele que quer fazer o exame de ordem, ou seja lá qual for o exame que ele vier a fazer, o direito administrativo é sempre uma matéria obrigatória para elas, né? E hoje em dia, com essa instabilidade toda que se encontra no mercado de trabalho, as carreiras públicas vêm sendo cada vez mais objeto de cobiça das pessoas, né? E a gente sabe, né, que para o ingresso na carreira pública é necessário ter aí um estudo muito aprofundado e muito, como é que eu posso dizer, atualizado sobre o direito administrativo. Então a ideia do nosso manual é que seja um manual atual, não é? Um livro moderno, um livro atualizado, principalmente atualizado. Eu faço aí até costumo brincar nas minhas aulas, faço um desafio para que se encontre algum livro tão atualizado quanto esse, porque nós pegamos todo o período da pandemia, atualizamos todo ele com as novas regras nas compras de licitações na pandemia, né? E ao mesmo tempo é um livro que é didático, modéstia à parte, né? Didático, fácil de compreensão, porque é fruto de anos e anos de sala de aula. Eu costumo brincar e contar isso aqui da história do fim para o começo. Isso aqui é porque eu dou aula em faculdade há 15 anos, né? Então, desde o começo eu tinha lá minhas aulas, eu ia falando. Aí teve uns 2, 3 anos da minha vida que eu peguei uma pessoa que trabalhava comigo e falou: vamos lá, você anota tudo que eu estou falando, porque você rabisca tudo, que um dia eu ainda vou sentar para escrever um livro sobre tudo aquilo que a gente trata em sala de aula. Eu aproveitei esses últimos anos para fazer isso. Graças a Deus saiu um livro muito legal. É um livro que tem um prefácio do ex-ministro da Justiça, não é? O ex-ministro José Eduardo Cardoso, com quem eu comecei a lecionar. Então é um livro que tem todas situações aí bem contornadas. Acho que tanto a parte acadêmica, a parte atualizada, quanto também essa parte aí para quem quer ingressar em carreira pública, enfim, dos exercícios, dos testes, que é uma coisa muito bacana, tá? Eu sei que eu pulei um pouquinho aqui, a minha formação acadêmica vem toda na parte do direito, sou oriundo da carreira pública, sou servidor público, né? Hoje, meu foco está na advocacia aí pública, então advogo muito para servidores públicos, para prefeitos,
vereadores, Câmara de Vereadores, enfim, é o 99,99% da minha advocacia hoje. Além disso, leciono algumas faculdades de Direito aqui em São Paulo, em pós-graduação, curso ProAB. Tive algumas passagens em cargos públicos, né? É bacana porque eu escrevo isso porque vivi isso na prática. Então, fui advogado-geral do município do Guarujá, fui secretário de governo, tive como secretário da Educação, tive como secretário de governo na cidade de São Vicente, fui diretor da Câmara em Cubatão, fui diretor jurídico do Santos Futebol Clube, do time de futebol também, enfim, passei bastante por alguns lugares aí que conseguimos aí fazer um trabalho e fruto dessa experiência aí ao longo do tempo. Eu acho que o livro é uma somatória disso tudo aí, com muito carinho que foi feito aí ao longo desse... Você, com essa tua vivência toda, e que eu acompanho você faz tempo, você sabe que eu sou amiga da Isabel, a Isabel eu sei que é sua prima, maravilhosa, eu conheci você lá na OAB, uma vez nós estivemos até conversando sobre o projeto que eu tenho de ensinar direito para criança, tivemos conversando sobre isso, e eu acompanho você, sei que você teve um trabalho belíssimo aqui nesses vários municípios aqui da região. A pergunta que eu tenho para você é a seguinte, a gente vê muito as pessoas pleiteando cargos públicos, inclusive agora nós viemos de um pleito recente, né, de prefeitos, para eleger prefeitos e vereadores, e nós notamos que muitas pessoas se lançam como candidatas, principalmente como vereadores, sem conhecer nada de direito administrativo, sem ter projeto nenhum como vereador. Muitas vezes a pessoa não tem a mínima ideia do que um vereador faz. Às vezes a gente vê propostas que cabem, por exemplo, ao governo federal serem como plano de um vereador, né, que atua no município. Então eu pergunto para você, até tem uma iniciativa recente aqui, eu incluí no meu programa de vereador em 2016, que se fizesse uma escola de cidadãos e uma escola de parlamentares, né? Porque não é possível as pessoas pleitearem cargos de tamanha envergadura que tem impacto na vida das pessoas sem saber nada, né? Existem duas funções que eu reputo as mais importantes do universo, que é ser político e ser pai e mãe, que não se exige nenhuma preparação, nenhuma diploma. Eu acho que é por isso que a humanidade está tão perdida, né? Porque não é possível você querer administrar uma família sem você ter conhecimento de como se faz isso, ou administrar um município, um estado ou um país sem ter conhecimento, ou fazer leis, ou nem saber o que um vereador faz. Então a pergunta que eu te faço, como é que a gente faz para que as pessoas entendam que é necessário ter conhecimento de direito constitucional e principalmente direito administrativo para poder pleitear cargos como esses? Olha, sem dúvida, eu acho que o melhor caminho, né, é o caminho da consciência. Que pese não ser o caminho mais rápido, mas é o melhor caminho a ser traçado. Por que eu falo isso? Quando você, e aí você coloca de forma muito cirúrgica, não é? Essa necessidade que se tem, principalmente no parlamento, do chefe dos executivos, de terem conhecimento das regras constitucionais, para evitar que justamente se tenha aberrações, como nós já chegamos a ver, onde o prefeito propõe projeto de lei que não é de competência dele, que é de competência de outro ente federado, que o prefeito às vezes propõe uma situação que também não é de competência dele, ou seja, a máquina administrativa hoje não deve ter mais espaço para quem não tenha preparo para isso, né? Só que isso reflete também no outro lado, no eleitoral, que as bases eleitorais hoje estão muito distantes, né? Hoje o candidato vereador é aquele conhecido do bairro dele, é aquela pessoa que é do time lá dele lá, é aquela pessoa que é da academia lá do fulano. Então essas pessoas que são mais conhecidas que se tornam, não é, as referências políticas para essa pessoa, as lideranças políticas para essas pessoas, né? E aí acabam tendo um parlamento ruim, acaba tendo uma prefeitura ruim, justamente por falta de preparo, né, dessas pessoas que ali ocupam os cargos públicos. Eu vou fazer uma pergunta agora, mas você só vai responder depois do intervalo, tá? A pergunta que eu vou fazer é uma continuação dessa que eu fiz para você. Você respondeu que
muito bem respondido, concordo com você perfeitamente, que as pessoas acabam votando em lideranças do bairro, ou pessoas que torcem para o mesmo time de futebol, pessoas que têm a mesma ideologia, enfim. Será que essas pessoas estão votando naquela pessoa para vereador ou para prefeito? Porque pretendem, porque são amigas, exercer um tipo de tráfico de influência ali. Eu vou votar no meu amigo porque eu sei que se eu precisar alguma coisa, ele vai me servir? Então aí, onde ficou o espírito público? Vamos fazer um rápido intervalo que o Leandro vai responder na volta no segundo bloco. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece nossa programação ao vivo 24 horas e interação com nossas redes sociais. O app TV Com Play já está disponível no Play Store para sistema Android e no App Store para sistema iOS. TV Com, interagindo com você. Acesse o nosso site e acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo. Interaja com as nossas redes sociais e acompanhe as últimas notícias da nossa região e do mundo. Fique por dentro também de todos os nossos programas e conteúdos especiais. www.tvcomsantos.com. TV Com, interagindo com você. E agora é com você, Leandro. Como é que é essa história? O espírito público passou longe? Será que as pessoas sabem o que é espírito público? Que história é essa da gente misturar a vida privada com vida pública na política? A gente vê isso todo dia, mas está correto? A questão do voto, não é? Nas lideranças, enfim, nas personalidades políticas que ali se encontram, é justamente porque é a falta de amparo, a falta de alguém próximo dessas pessoas, não é? Eu fico me perguntando o seguinte: às vezes você mora num bairro distante dos grandes centros, você mora em um bairro de periferia,
A pessoa mais próxima de você ali do poder é aquela pessoa que tem uma certa liderança sobre aquela comunidade, sobre aquele bairro, que vai reivindicar as coisas, que conhece o prefeito, que conhece alguém da prefeitura para poder resolver, né? E essa personificação dos casos é que acaba levando essa política que a gente está acostumado a ver, infelizmente. As proposituras, os debates nas câmaras, os debates dos projetos de lei estão cada vez menores em decorrência dessa quebra de favores que a todo momento ocorre por conta desse vício político que a gente tem. Hoje, se você parar para pensar em 100% da população, eu tenho certeza que 100% da população, ela acredita que o vereador, que é aquele mais perto dele, o mais próximo político dele, ele não é alguém que legisla, não é alguém que fiscaliza o executivo, é alguém que vai arrumar uma vaga no hospital, é aquele que vai emprestar o carro para levar não sei quem para São Paulo, é aquele que vai fazer o quebra-galho da pessoa ali, né? Infelizmente, é essa cultura que a gente tem, né? Infelizmente. É exatamente isso, você está certíssimo, né? Eu vejo também, por exemplo, hoje nós estamos assistindo a discussão da eleição da presidência da Câmara Federal e do Senado. Então nós vemos que há uma interferência pesada do presidente da República nessa eleição, né? Então nós aprendemos na escola, aprendemos inclusive na nossa universidade, na nossa faculdade de Direito, que na República os poderes são independentes, né? Então nós temos o Poder Executivo que aplica a lei, o Poder Legislativo que faz a lei e fiscaliza o Executivo e o Poder Judiciário que julga quem seja do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do próprio Poder Judiciário e os comuns do povo que não obedecerem à lei. Muito bem, na teoria é uma beleza, só que como a gente percebe, por exemplo, numa interferência direta e pública do chefe do Executivo Federal na eleição do presidente da Câmara e no presidente do Senado, né? Jogando pesado ali, uma troca de cargos pesada, pública, ninguém está escondendo nada, quer dizer, aonde fica a independência do Poder Legislativo e que moral ele vai ter para fiscalizar o Executivo e, se for o caso, fazer uma CPI e fazer até um dossiê para entregar no Poder Judiciário de irregularidades ou ilegalidades que possam ter sido cometidas pelo Poder Executivo. Como é que fica isso, Leandro? O parlamento deveria ser independente, o judiciário é no sistema brasileiro, não é? O parlamento hoje me parece muito atrelado àquela questão do executivo. Em muitos casos, tem mais a função de ser um grande despachante do poder executivo do que um parlamento independente, parlamento com vontade própria, né? Mas, enfim, eu acho que o sistema político hoje no Brasil foi condicionado dessa forma. Eu já escutei tantas vezes essa expressão, hoje o Brasil vive no sistema presidencialista, né? Tinha uma dependência muito grande do parlamento e por conta disso o parlamento não se encontra de forma independente. É só você observar, olhe para o lado, né? Aqui na nossa região mesmo, eu sei que o programa atinge diversas cidades, mas na nossa região você percebe que a Câmara, praticamente todas as suas cidades, ela é formada, né? Não existe uma cidade aqui da região que hoje, e a maioria da Câmara contrária ao prefeito. Por quê? Porque é natural ali desse sistema político hoje posto que a maioria se concentra. Hoje no governo federal existe uma resistência com relação a isso, né? Porque me parece que o candidato, principalmente na Câmara da Presidência da República, está com minoria, né? E é o que tudo indica, dia 1º de fevereiro, o presidente Baleia Rossi deve ser aí, enfim, vencer nas eleições internas, mas ainda tem tempo para isso, né? Agora, isso demonstra um caminho oposto, talvez um pouco de insatisfação com o governo federal. E aí os deputados, enfim, têm a sua autonomia, a sua liberdade para poder votar. Mas nos municípios que foram todos eles recém-possados, essa ordem aí não se encontra aí, pelo menos aqui na região onde eu conheço, tenho certeza que isso não ocorre. Então, isso que você comentou é interessante, porque você vê, o Baleia Rossi, ele tem, qual é o lema dele? Tem sido, né? Por uma Câmara independente. Quer dizer, é isso que nós estamos conversando aqui. Quer dizer, o outro candidato, ele se intitula o candidato do presidente da República, né? Publicamente. Então, qual foi o lema do adversário? Por uma Câmara independente. Quer dizer,
Claro que isso aí tem duas vertentes, né? Claro que o executivo, ele tem as ideias dele, ele pode propor leis, medidas provisórias, e ele depende da aprovação da Câmara e do Senado para poder pôr em prática as suas medidas, né? E se o Poder Legislativo não concordar, vai ser difícil ele viabilizar o que ele quer. Mas isso faz parte da democracia, independência dos poderes. Tem que haver um convencimento. O problema é que no Brasil, né, Leandro, o convencimento é na base do mensalinho, do mensalão, da propina. Então, as pessoas vendem o voto. Eu, quando dava aula para os meus alunos sobre a história da República, que os poderes têm que negociar e conviver harmonicamente, eles entendiam como a gente vê. Negociar como? Dinheiro? Não. Isso aí é corrupção, né? Negociar dialogando politicamente, que é assim que uma república deve funcionar. E parece que não é só aqui, né, Leandro? Porque nós estamos assistindo agora, lá nos Estados Unidos, está acontecendo a mesma coisa, né? Agora está esperando uma virada aí do Senado e da Câmara nos Estados Unidos, que vai ficar democrata, e aí o Joe Biden vai ter um pouco de sossego. Parece que isso é em todo lugar, né, Leandro? Existe uma situação limite muito interessante, colocada, até você colocou bem, que a negociação ela é muito salutar e é importante para o processo democrático, né? Mas quando se fala negociação, é uma outra negociação que não é essa que a gente já está acostumado a assistir. Quando nós falamos de negociação, é negociação de fato. Você tem um projeto onde um determinado grupo político, uma vontade X, ele negocia para que aprove aquele projeto, determinados pontos no projeto, daquela visão dele, né? Então tudo isso foi conduzido de forma equivocada, porque o ser humano está no meio e a gente sabe como é que funciona. Agora, a essência de tudo, ela é muito legal e muito proveitosa, né? Pena que foi mal utilizada. Leandro, agora eu quero que você termine com um recado para os nossos telespectadores que estão nos assistindo, falando do seu livro, divulgando como é que as pessoas fazem para comprar esse livro, seus contatos e considerações finais, encerrando a sua participação, que eu agradeço muito no programa Jovens Pensadores. Bom, gostaria de agradecer o convite mais uma vez. É um prazer para mim poder participar do programa, poder colocar um pouquinho, né, sobre a minha participação, sobre o meu livro. Quem quiser fazer a aquisição do livro, ele está à venda pelo site da Editora Matrioska, né? Então o site da Editora Matrioska consta lá nosso livro para venda. Também nas minhas redes sociais, @Leandro Matsumota no meu Instagram, tá? E ali eu acho, ali tem todas as minhas outras redes. Quem puder também entrar em contato aí, tiver alguma dúvida, e muito obrigado mais uma vez pelo espaço, pela oportunidade de participar do programa. Leandro, muito obrigada mais uma vez pela tua presença, vai voltar mais vezes, porque eu acho que esse debate é muito necessário, eu acho que a gente precisa qualificar o povo brasileiro. Aliás, essa semana mesmo o presidente falou que o problema do brasileiro, do desemprego no Brasil, é porque o brasileiro não sabe fazer quase nada. Então, eu acho assim, que nós devemos procurar caminhos, né, para que as pessoas se qualifiquem, né? Esse programa Jovens Pensadores nasceu, estreou dia 4 de maio de 2013 com esse objetivo, trazer informação de qualidade, abrir espaço para os jovens comunicarem as suas ideias, as suas denúncias, suas artes, suas escritas, suas músicas. O programa está aberto para isso e também para trazer profissionais de alta qualidade, como é o caso do Dr. Leandro Matsumota, que eu admiro muito tempo, é uma pessoa estudiosa, dedicada, é um exemplo para os jovens pensadores. E aqui espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, convidando para você estar com a gente novamente sábado que vem, às 15 horas, com reprise segunda-feira, às 17h30. Lembrando que agora estamos também na TV Com Brasil, para mais de 50 milhões de brasileiros. Estamos também no YouTube, porque o programa vai ao ar às 15 horas de sábado, às 16 horas já está no YouTube, no nosso canal Jovens Pensadores. E também temos outro canal, Vamos Conversar com Rosilma Roldan, onde tratamos em vídeos bem curtinhos
das grandes indagações que nós temos tido no país, comentários de notícias e tudo que você quiser saber, mande para nós as perguntas que nós procuramos responder no nosso canal Vamos Conversar com Rosilma Roldan. Até o próximo programa, se Deus quiser. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece nossa programação ao vivo 24 horas em interação com nossas redes sociais. O app TV Com Play já está disponível no Play Store para sistema Android e no App Store para sistema iOS. TV Com, interagindo com você. Acesse o nosso site e acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo. Interaja com as nossas redes sociais e acompanhe as últimas notícias da nossa região e do mundo. Fique por dentro também de todos os nossos programas e conteúdos especiais. www.tvcomsantos.com. TV Com, interagindo com você.